colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. São as necessidades básicas de um humano. Uma pessoa merece ter tudo isso. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso muito facilmente ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Porque dá tanto trabalho ter. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. Porque você fica... A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. Até para querer se mudar, de repente ir embora para um outro lugar. Você tem tantas coisas, aquele quadro que significa, aquele detalhe, aquele enfeitezinho que você recebeu, que aquilo se tornou especial para você. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Quem tem esse dilema. Às vezes quando nós estamos... Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Pelo contrário, ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais. Diferente dos acumuladores. Você já viu aqueles programas que passam mostrando os acumuladores? É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Num ambiente tão saturado de objetos materiais? Pois é uma doença. É um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar. E é muito triste viver para administrar. Em uma linguagem um pouco mais tosca, me permita, às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver aquele problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais.
É muito bom a gente ter. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Padre Ayrton Freire, um homem que eu admiro muito, 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 que vive um desapego que eu admiro, que me inspira, ele disse uma vez para mim assim: as coisas não nos tornam mais ricos, as coisas só nos tornam mais pesados. E ele tem razão, porque é o ter sem espiritualidade, é o ter sem significado espiritual. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali, as pessoas que transitam por ali se amam. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. A nossa relação com os nossos funcionários, né? É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Não é só pelo serviço que ele me faz, que ele me presta, não. É pela satisfação de tê-lo comigo. Poderia ter muitos funcionários e ele poderia ter muitos patrões, mas escolheu a mim, eu escolhi ele. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você estar acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar, que você incorporou à sua vida. Eu fico pensando, minha gente, que quando nós entramos nessa dinâmica de espiritualizar as realidades materiais, isto é, dar um significado que ultrapassa isso aqui que nós podemos encostar, nós crescemos demais como pessoas, quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Hoje essa pergunta, para ser feliz, essa música, desculpe-me, para ser feliz, que é um conjunto de perguntas que eu considero absolutamente desconcertantes, porque nós não estamos acostumados a fazer essas perguntas, e são muito simples. Volto a dizer, eu levei um tempo para gravar, e agora está aqui no CD Clareou, que hoje nós estamos mostrando em primeira mão, que é um CD que marca um tempo muito especial da minha vida, 2016. Na verdade, ele começou a nascer em mim em 2015. 2015 e 2016 foram 2 anos muito difíceis para mim. De muitas perdas, de muitos sofrimentos. E como eu não gosto de reclamar da vida, eu não acho que é justo a gente reclamar da vida. A vida continua não me devendo nada. A vida continua sendo maravilhosa para mim, generosa, apesar de todos os sofrimentos que eu tenho para que enfrentar. Então eu gosto de devolver o meu sofrimento de forma bonita. Então acho que para mim hoje, é o CD mais bonito que eu já fiz até hoje, por ser ele tão verdadeiro, tão cheio de perguntas que eu considero importantes para nós hoje. Você que já me conhece há muito tempo sabe exatamente que eu não consigo pregar o Evangelho sem falar da nossa vida. Não faz sentido. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir, faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi. O que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém? Qual foi o meu gesto de intolerância ou o meu gesto de falta de caridade? E também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim.
Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Então eu quis que esse CD estivesse repleto de músicas que pudessem nos ajudar a pensar assim. Que a gente pudesse ficar diante de luzes que clareassem o nosso coração, a nossa consciência. Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros. As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra, que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. Esse homem tinha dificuldade de ouvir e tinha dificuldade para falar. Quase que é uma consequência, né? A deficiência, uma complementa a outra neste caso aqui. E eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo, porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. Claro, quem já estudou filosofia sabe o que eu estou dizendo. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro, todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele disse: sim, mas filosoficamente
se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta, o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse, a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento, Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar de fato o que nos faz felizes. E identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente. E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito. Fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida.
que é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato, de perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, querer carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ter como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração?